Fechando os nossos olhos, vamos aquietando nossos pensamentos, com pensamentos felizes, de paz, de amor, de união. Vamos adentrando ao plano maior. E lá chegando, vamos pedindo a Jesus que cubra todas as nossas residências com seu manto de luz. Que todos nós recebamos um banho fluídico e consigamos na noite de hoje o que viemos procurar. O equilíbrio, a sabedoria, a intuição, a coragem, a saúde. E vamos todos nós fazendo uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. O capítulo que eu vou falar é o capítulo 19, e é o item 8, a parábola da figueira seca. O capítulo 19, né, ele fala sobre a fé que transporta montanhas. E o primeiro trecho evangélico, né, é aquele que ele fala sobre o grão de mostarda, né, sobre a fé. Mas o que foi designado para hoje é esse item 8, que é a parábola da figueira seca. É um desafio essa parábola, né? Um comentário geral sobre ela, né? Porque há um paradoxo, né? Quando a gente lê essa parábola, a gente fica um pouco assustado, né? Porque Jesus se comporta, né? Se nós, na primeira leitura, né? Sem nos aprofundarmos no estudo, né? De uma maneira que parece ser contrário ao que ele pensa, né? Mas na medida que a gente entra no texto, né? Entra no Evangelho, busca nas leituras, né? O entendimento sobre o que ele quer dizer com isso, né? O que ele quis dizer com essa parábola, né? Aí nós vamos entender toda a grandiosidade do momento que ele está vivendo, né? Do que ele quer transmitir, né? Aos seus apóstolos, né? Que estão os imediatos, né? E a todos nós, né? Porque essa parábola ela tem esse reflexo, né, para a humanidade de todos os tempos. Eu vou lê-la primeiro, depois eu vou situá-la. Ela está em Marcos 11, de 12 a 14, e o segundo trecho, de 20 a 23. E começa assim. E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca, jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca, até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou aquela figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, qual é o paradoxo que na primeira leitura eu vi? Né? Nossa, Jesus jogou uma maldição sobre uma árvore, né? E nem era tempo do fruto, né? Então, assim, a nossa leitura, né, a que nós fazemos, né, porque nós fazemos, a visão que nós temos de mundo é a visão do nosso tempo, né, é do nosso século, é como as pessoas vivem hoje, né? Então, dessa maneira, né, o que acontece, né? A maneira, né, de como eles enxergavam o mundo naquela época era um pouco diferente do que nós vemos hoje, né? Eu vou começar
trecho a trecho, tá? Para que a gente possa compreendê-la, né? Um primeiro aspecto é o seguinte: nós hoje nós não temos símbolos, né? Até uma filósofa, né, que eu sigo pelo YouTube, que é a Lucilena Galvão, ela sempre fala que nós hoje em dia nós não temos símbolos nenhum. Nós nos utilizamos dos símbolos de outros povos, né? Dos gregos, dos egípcios e tudo mais. E que, na verdade, esses símbolos que nós nos apropriamos, eles já estão muito superficiais, né? O que está em moda, por exemplo, o olho grego, né? Que é um de superstição para espantar mal olhado. Mas ele tem uma origem muito mais antiga, né? E com outros significados mais profundos do que esse que chegou a nós, né? Por exemplo, o símbolo da medicina. O símbolo da medicina é o caduceu, né? Só que esse caduceu, ele vem dos gregos e tem uma significação totalmente diferente disso, né? Ele foi utilizado através dos tempos, né? Por médicos um pouco mais antigos, né? Avicennas e tudo mais, como uma simbologia, né? Que era de alquimistas, que hoje nós perdemos totalmente. Hoje né, o símbolo da medicina, é só isso que nos diz, né? Assim como também da justiça, que é uma moça, né, com uma venda nos olhos, com a balança e uma espada, né? Esse símbolo veio dos gregos, né? Então, dos romanos, mas hoje nós não temos símbolos para colocar no lugar, nós temos que nos apropriar da simbologia de outro tempo. E há 2000 anos atrás era justamente o oposto, eles se utilizavam muito de símbolos. Então, assim, um símbolo ele carrega muito mais do que o nome dele, né? Por exemplo, se eu falo que é uma árvore, a árvore para nós é aquilo que está aqui no pomar que me dá fruta, só isso. Mas a árvore naquele tempo ele tinha uma simbologia muito grande que era reforçada, né, por vários profetas, né? Então, se para nós hoje árvore, é um ser vivo que a ciência determinou, que é da classificação tal e tudo mais, para eles, a árvore, né, lendo as escrituras, né, o que falavam? Bom, a árvore é o símbolo, né, de Israel, né? Então, o que disse o profeta? Que, né, a figueira, né, e a figueira que dava os frutos primeiros, né, os frutos temporões, né, que os primeiros frutos, né, esse era o símbolo de Israel. Por quê? Porque foi lá que nasceu, né, a religião monoteísta. Então, a responsabilidade dos judeus para esse profeta era que eles tinham a incumbência, né, de desenvolver essa religião. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente se deter, né? O outro é o seguinte, né? Ah, esse trecho evangélico, na verdade, Marcos dividiu em dois, mas eu vou explicar para vocês aonde que ele está aqui no Evangelho, né? Então, assim, já nos momentos finais de Jesus, tá? Então, um dia antes desse acontecimento, dessa parábola, né, Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, né? Para recordar a todos, ele entra em Jerusalém montado num burrinho, né? E ele, né, na verdade, ele é recebido pela população, né, que coloca mantos no chão, né, e as pessoas falando Hosana, bendito em nome do Senhor, né, e o reconhece como profeta, né, e ramos, né, pelo chão também, para homenagear a ele, né. Então, isso, na verdade, esse ato que Jesus fez, na verdade, foi previsto por profetas. Ele estava seguindo à risca, né, o que tinha sido previsto, né, pelos profetas anteriores, tá? E o dia seguinte, então, a essa entrada triunfal em Jerusalém, né, ele sai de Betânia cedo, né, e está indo de novo para Jerusalém. E aí vem vamos fazer a primeira reflexão, né? Então, no dia seguinte, quando saíam de Betânia, sentiu fome. Ao ver de longe uma figueira frondosa, aproximou-se para ver se encontrava alguma coisa, mas encontrou somente folhas, pois não era a época de figos. Então lhe disse: jamais alguém coma teus frutos, né? Os discípulos o ouviam, né? E aí o que ele traz para nós isso, né?
eu estou aqui com a Bíblia do Peregrino, né, que ela é bem explicativa. Ela traz assim comentários gerais, né, de a que Jesus se refere, a que profeta que ele refere, né, e a qual ato que foi previsto para tal profeta e tudo mais. E aqui, o que ele fala para nós aqui nessa Bíblia, né? Que realmente não era a época de figo, né? Mas aí o que acontece? Todas as figueiras, né, a maior parte delas estavam sem folhas e sem frutos, né? Mas ocorre que existem figueiras que dão realmente os frutos na primavera. Elas são mais raras, né? A maior parte vai nascer no verão, mas que seria mais ou menos em julho, agosto, né? Mas algumas, né, dão em junho e raríssimas dão na Páscoa, que é em março, abril, que é a época que está acontecendo essa cena, né? Que é quando vai ter a crucificação de Jesus. Então, o que acontece? O que Jesus quer falar com isso? Né? A figueira tinha folhas, e se ela tinha folhas, ela tinha que ter fruto, não é isso? Porque era assim que acontecia. Os frutos e as folhas cresciam juntos. Né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: existem, né, algumas passagens de alguns profetas, né, e aqui a Bíblia cita que, que nós temos aqui em, deixa eu ver aqui, Jeremias, Ezequiel, e que existe uma ação simbólica, né? Israel ia passar por guerras e tudo mais, e esses dois profetas em épocas diferentes fizeram uma ação simbólica, né, para chamar a atenção, né, do público, né, do povo israelita. Eles executaram como se fosse um teatro, né, para que o povo, né, ele em silêncio executando, né, uma série de ações, o povo começou a prestar atenção neles, e depois que acabou, né, essa encenação que eles fizeram, eles comentavam a parábola, falando do que iria ocorrer, né, explicando o ato, o que significava e o que iria ocorrer, né, para que eles se precavissem sobre aquilo. Né? E Jesus utiliza o mesmo formato. Ele faz uma ação. Né? Qual a ação que ele faz? Né? Nessa figueira, ela, por ter folha, deveria ter fruto, né? Mas ele não encontrou o fruto, né? E aí ele fala, né, sobre isso, que ela não produzindo frutos, né, ela iria secar, né? Então aqui aí logo após isso ele vai até Jerusalém, né? Para a gente entender em que parte do texto nós estamos, né? E ele faz a purificação do templo, que todos recordam, né? Que é a passagem que ele, na verdade, vira a banca dos cambistas, né? E atrapalha todo o comércio, falando a todos, né? Que aquilo é um local sagrado, que não era para ter comércio, né? E as palavras que ele usa são essas: está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos, mas vós a converteste em covil de bandidos. Ok? Então, depois que ele faz esta ação dentro do templo, ele retorna para Betânia. Né? E no dia seguinte, né, quando ele está passando próximo à figueira, é que Pedro vê que a figueira secou até a raiz. Né? E aí o porquê que aconteceu isso, né? Então como eu expliquei, né? Uma ação simbólica, né? O que Jesus coloca aqui né? A árvore é o símbolo, né? De Israel, né? Da religião, né? E o que aconteceu, né? A árvore estava frondosa, né? Ela tinha aparência, ela parecia que tinha frutos, mas ela não tinha. Ou seja, era falso, era tudo falso, né? Então o que Jesus fala? Bom, você tem que ter o fruto, né? O fruto é a sua ação, né? Por quê? Porque se você, né, se nós transplantarmos uma árvore frondosa para uma instituição, o templo, né, que ele deveria dar frutos,
mas ele não dava frutos, ele só tinha folhas, ele só tinha aparência, né? Era tudo falso, né? E o que Jesus fala é, se você não dá frutos, se você não tem ações em benefício de ninguém, você deve secar, né? Para que você seca? Né? Para que nasça outra instituição, outra religião no seu lugar, porque você, né, falhou, né? É nesse contexto que ele coloca, tá? Então, assim, existe uma razão, né? Se nós vermos então a continuidade aqui do texto, né, do texto da Bíblia, né, ele vai chegar em Jerusalém, né, e vai ter um confronto, né, que seria praticamente um confronto final, né, com o pessoal do templo, com os saduceus e tudo mais, né? E eles, né, colocam assim, os sacerdotes colocam em dúvida, questionam a autoridade dele. Por que ele fez aquilo? Por que ele acabou com o comércio? Quem é ele para ter feito isso? Né? E eu questiono sobre isso. Né? E aí ele coloca assim, né? As autoridades, eles perguntam, com que autoridade faz isso? Quem te deu autoridade para fazê-lo? Né? Então Jesus respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João procedia de Deus ou dos homens? Respondei-me, né? Por quê? Porque quem atestou Jesus foi João Batista. E a pergunta que ele faz é, né? Se vocês acreditam que o que João falou era de Deus, né? Ou era inventado por ele, né? E eles, né? Os sacerdotes discutindo entre si, se preocuparam, né? Porque o que eles pensaram? Se dissermos de Deus, nos dirá por que não cremos nele. Então, Jesus tinha autoridade. E vamos dizer dos homens. Mas acontece que eles tinham medo do povo, pois todos tinham João como profeta autêntico. Então responderam: não sabemos. E Jesus lhe disse: tampouco eu vos digo com que autoridade faço isso, né? Ou seja, esse confronto de Jesus com os sacerdotes o coloca numa situação extremamente perigosa, né? Mas acontece que Jesus se coloca nessa situação porque não foi um ato assim sem querer, não. Ele tem esse confronto para que eles percebam o quão errado eles estão, que essa religião que eles estão, né, na verdade, praticando está completamente errada, completamente contra a lei de Deus e a tudo que Jesus nos trouxe. Porque se nós recordarmos, né, esta questão, né, dos frutos é uma questão principal, né? Ela é primordial para Jesus, né? Porque até numa passagem ele fala: pelos vossos frutos eu vos conhecerei. Não é isso? Então os frutos, eles são extremamente importantes e essa simbologia é utilizada por Jesus em várias e várias passagens, né? Então, se nós nos colocarmos aqui na posição de Jesus, né, tendo, né, que treinar aqueles apóstolos, né? Aqueles 12 apóstolos, eles têm que ser treinados para ser líder. Por quê? Porque Jesus, ele sabe como está caminhando a situação e ele sabe que ele não tem muito tempo. Então ele tem que apressar o treinamento desses apóstolos, né? Não só dos apóstolos, como a todos os acompanhantes que vão junto com os apóstolos, né? Que falam que eram mais de 70, né, que o acompanhavam sempre, né? Então, assim, Jesus tem essa preocupação, ele tem a preocupação também, né, de colocar claro para o pessoal do templo, né, qual o erro que eles cometem, né, que eles estão cometendo, qual é o caminho certo, né, e isso ele faz com propriedade, né? E eu vou ler mais um trechinho aqui que está seguido dessa autoridade de Jesus, né, que é uma parábola também, que chama a parábola dos vinhateiros. Né? E ela fala assim, e ele deixa bem explícito para o pessoal do templo, né, qual o papel deles, né, que eles têm a chance de mudar os pensamentos ainda. Né? Então ele coloca assim, um homem plantou uma vinha, o rodeou com uma cerca, cavou um largar e construiu uma torre, e arrendou-a para uns agricultores, e partiu. Na colheita, enviou um servo aos agricultores para cobrar
sua parte do fruto da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o despediram sem nada. Então o Senhor enviou-lhe o segundo servo. Feriram-no na cabeça, injuriaram. Enviou um terceiro e o mataram. Enviou muitos outros. A uns espancaram, a outros mataram. Sobrava-lhe o seu filho querido, e o enviou por último, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores disseram entre si: é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então o mataram e o jogaram fora da vinha. Pois bem, que fará o dono da vinha? Virá, acabará com os agricultores e entregará a vinha a outros? Esse texto, assim, colocado para os sacerdotes, né, acaba colocando eles, na verdade, contra a parede, né? E daí nós podemos entender os desdobramentos, né, que a história deu, né? Eles temendo a Jesus, né? E o desfecho que tem é justamente o desfecho que Jesus conta na parábola, não é isso? Ao invés de eles se redimirem, né, e mudarem o seu trajeto, não, eles preferem, né, ficar com a riqueza, ficar com a aparência. Então a árvore preferiu ficar frondosa sem frutos, sem nada produzir, né? Então o que levou eles a isso? É o egoísmo, não é isso? As riquezas que eles amealharam e se valiam dela e tudo mais, né? Então, são várias questões aqui que aparecem que Jesus, em toda a sua caminhada, ele coloca, né? Que a humildade é primordial, não é isso? Porque sem a humildade, eu não vou conseguir mudar os meus caminhos, né? Eu vou estar sempre, né, com o egoísmo, querendo tudo para mim, não é isso? E tendo orgulho de mim, né? Então, qual é a possibilidade que eu tenho de mudar, né? Então, tanto um ser humano ou uma instituição, né, as duas, né, tem que ter o mesmo posicionamento, né? Não só o humano, né? Nós temos que ser humildes, né? E aceitar os desafios da vida. A própria instituição também deveria, né? Ela é um agrupamento de várias pessoas. E esse agrupamento desses sacerdotes deveriam ser humildes, né? Escutado que o profeta que era atestado, né? E que foi previsto, porque Jesus, né, tudo que ele falava, né, e os atos que ele praticava estavam todos previstos por profetas, né? Se a gente segue pela Bíblia aqui da pastoral, nós vamos ver tudo que ele fala tem uma referência com algum profeta. Ele já tinha sido previsto, né? Então ele segue um script que ele mesmo determinou, né? E era assim o suficiente para que os sacerdotes entendessem, né, o que estava acontecendo ali. Então, eles sabiam o que estava acontecendo, né? E a escolha deles foi essa, né? E Jesus, nessa parábola, para os seus apóstolos, ele coloca aqui a importância, né? A importância, né, de não ter só aparências, a importância de dar valor aos frutos, né? De se cultivar, porque para mim, né, para que eu possa oferecer frutos, eu tenho que ter, né, os ingredientes certos para mim, né? Eu tenho que ter luz, eu tenho que ter água, eu tenho que ter nutrientes, né? Então eu tenho que me nutrir, né? Eu tenho que buscar a luz, eu tenho que trazer tudo para mim, eu tenho que cuidar de mim para que eu possa oferecer frutos, né? E Jesus deixa claro sempre o dar frutos é uma ação, né? É uma ação, não é o aparecer, né? O aparecer é eu ler um monte de coisas e não fazer nada. Esse é o aparecer, né? E até Kardec coloca num dos itens sobre isso, sobre o orador, né? Assim como dos médiuns, né? Que essa questão, se eu coloco um peso gigantesco, né, no aparecer, né, eu quero que todos me vejam como um grande orador ou como um grande médium e tudo mais, né? E na verdade eu não tenho frutos, né, que justifiquem essa importância que eu dou, essa
como se fala, esse papel que eu ocupo, né? Então é falso, né? Então isso remete direto aos falsos profetas, né? Os falsos profetas que nós nos tornamos são as árvores frondosas sem frutos, né? Outra comparação que nós podemos fazer com essa parábola da figueira seca, né, é com a parábola dos talentos. Se nós nos recordarmos, né, aquele empregado, né, servo que ganhou que tinha uma moeda e que no final ele devolveu uma moeda, né, e alegou que estava com medo, né, o Senhor falou o quê? Servo mau e infiel, né? Eu te dei uma moeda, você poderia ter dado para os banqueiros, que eles me dariam juros, e você não fez nada, né? Então, você vai ser jogado fora, né? E esse valor, né, esse talento vai ser passado a outro, para que o outro multiplique isso. Ou seja, o fruto, né? Jesus, em várias passagens, deixa muito claro a importância do fruto, né? O fruto que nós temos, as nossas ações, né? Aquilo que nós desenvolvemos, né? Não o que nós recebemos, porque quando eu estudo um livro, esse livro está sendo dado a mim. Alguém produziu ele, alguém colocou essas informações aqui, né? Então eu tenho que pegar esse livro, né? Lê-lo realmente, né? Mas a partir disso eu tenho que ter uma ação, né? Algo que eu entregue para outro, né? Não simplesmente absorver tudo, né? Porque seria o egoísmo. Eu vou acumulando tudo, né? Acumulo dinheiro, posse, eu acumulo conhecimento e nada de mim sai, né? Eu sou o quê? Um egoísta, né? Então, assim, Jesus, né, no Evangelho, no Novo Testamento, ele coloca nas várias parábolas circunstâncias parecidas para que a gente possa ver, né, como se fosse num cubo, né, a mesma situação de várias formas diferentes para que a gente possa compreender, né? Então, essa figueira seca, né, que nós não podemos nos tornar, né? Eu vou pegar aqui um trechinho que está aqui a pergunta 728 do Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição. A pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, isso aqui é importante, né? Eu acho que essa questão é muito importante para que a gente carregue essa questão da figueira para nossas vidas, né? Porque constantemente ocorre em nossas vidas, né, a destruição, até a raiz, né, de nosso mundo. Quantas vezes em nossas vidas não aconteceu isso, né? E por que acontece? Porque quando estamos pensando errado, né, se nós não mudarmos o nosso caminhar, né, os nossos pensamentos, nós vamos levar uma vida completamente inútil, né, no sentido de que nós vamos passar a vida, consumir recursos da natureza e pouco vamos nos adiantar, poucos vamos evoluir, né? Então, existem acontecimentos em nossa vida, né, que nós chamamos de dor, de sofrimento, né, que acontecem para nós e que exatamente acontece para que a gente faça uma reflexão, uma parada, né, sobre a nossa vida e a retome em novas bases, né? Por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa 12 horas por dia. A minha vida é aquela empresa. A minha família fica em casa. Ela está jogada ali. Meus filhos, eu não acompanho o crescimento deles, não é isso? E todo o valor que eu ponho é dentro dessa empresa. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro para sustentar essa família, né? Essa é a minha explicação, né? Aí vem uma crise, essa empresa me põe para fora, né? Então, eu fico desesperado, né? E vou fazer o quê? Né? Quais são as formas de reação? Eu entrar em desespero, numa depressão gigante, né? Ou simplesmente entrar numa religião e rezar dia e noite para me dar outro emprego, não é isso? E uma outra
assim, uma outra postura seria eu parar e refletir, né? E refletir o que significa essa demissão para mim, né? Por que eu estou assim, dessa forma? Né? São questionamentos que eu tenho que fazer a mim, são reflexões que eu faço a mim para que eu me compreenda e veja, né? Isso que aconteceu, por que está me perturbando tanto, né? E uma outra questão, né, que é a questão desse capítulo, né, que esse capítulo é a fé que transporta montanhas, né? Então eu vou parar um pouco com essa minha história pessoal e vamos na fé que move montanhas. Depois retornamos, né? A fé, né, que move montanhas, né? Kardec coloca aqui no item 6, né, que a fé ela pode ser raciocinada ou cega, né? A fé cega, essa fé é assim, que eu, por exemplo, eu entro numa religião, eu, na verdade, não estou muito interessado no que a religião fala e tudo mais, mas eu quero os benefícios, né? Então, assim, eu quero rezar, fazer toda aquela aparência, eu faço orações, me finjo bonzinho, né? Para que eu consiga, né, receber as graças, né? Então, quando eu tenho um problema, eu faço isso. São uma série de por exemplo, de rezas e comportamentos que eu acho que desta forma eu vou conseguir as benesses de Deus, né? Essa é um comportamento. O outro comportamento, né, da fé raciocinada é alguém que escrutina. Ele entra na religião, ele lê, né? Ele lê tudo que se tem daquela religião e vê os sacerdotes, pastores ou padre ou quem estiver lá falando e compara, né? O que ele está falando? Será que o que ele fala, o que está escrito, me faz sentido ou não faz? Né? E se me faz, né? Se tem um sentido para mim, eu aceito o que está escrito ali, o meu comportamento vai ser diferente, né? Primeiro, né? Primeira coisa, né? Se nós acreditarmos que as coisas acontecem ao léu no mundo, que as coisas acontecem só para me derrubar ou tudo mais, né? E que se eu rezar eu vou simplesmente conseguir uma coisa, eu estou sendo um pouco infantil, né? Jesus nos diz numa passagem que Deus dá conta de todos os fios de cabelo né, que nós temos, né? Eu peguei aqui no Hamed e eu já vi essa mesma ideia, né, até em filosofia nos estoicos, né? E ele fala aqui no Hamed, né, no Renovando Atitudes, né? No universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Então, se eu acredito que tudo que acontece, né, no mundo, né, Deus dá conta disso, né, então o que acontece na minha vida tem uma razão de ser. Eu só não sei o porquê. E aí com a minha fé, né, raciocinada, eu vou escrutinar. O que é que está acontecendo comigo? Se são meus sentimentos sobre aquilo, se esse medo gigante que eu tenho de viver, né, de perder o emprego, ou se eu tenho uma dependência grande com esse emprego, mas algo está acontecendo comigo, né, que não é normal. Porque o certo seria era que as coisas fossem equilibradas e que eu desse maior valor aos meus filhos, né? A minha esposa. Se eu não estou fazendo isso, a vida corta até a raiz, que seque, né? Então, aquele Marcos que existia até aquele momento, ele não vai poder mais existir, né? Um novo Marcos tem que renascer. Mas o novo Marcos que vai renascer vai ser em novas bases ou vai ser nas bases antigas? Se eu não pensar, se eu não refletir sobre a minha vida, por que aquilo aconteceu, né? O que eu tenho feito que está errado e tudo mais, vai renascer o mesmo. E eu vou repetir sempre as mesmas circunstâncias. Mas se ao contrário eu refletir e conseguir ver, né, alguns erros, né,
que eu estava cometendo de pensamento, de comportamentos, eu vou renascer em novas bases. E aí é a lei de destruição. Ela não é simplesmente uma destruição, é uma oportunidade de transformação. Então, Deus nos dá várias oportunidades, né? É que nós, às vezes, nos trancamos, né, no que a gente acredita que seja dor e sofrimento, né, e evitamos refletir sobre nossas vidas e sobre o que é a vida, né, que é a grande aventura nossa nesse mundo é essa, é saber quem somos, né, por que estamos aqui e qual é o sentido da vida. E quem foi que nos criou? Né? Então, se esse é o grande sentido da vida, por que eu perco tanto tempo em coisas secundárias ou até terciárias? Né? Se eu amealhar um pouquinho mais de dinheiro, eu preocupar que eu vou comer e tudo mais, será que é importante? Né? Porque essa fome que Jesus fala nessa parábola não era fome de alimento, porque ele, na verdade, tinha se alimentado um pouco antes. A fome que ele tinha é a fome, né, de ver as pessoas, né, ver os acontecimentos, os frutos, né, que as pessoas estão entregando, os frutos que a religião, né, deles deveria estar entregando. Essa é a fome dele. Em várias passagens ele se refere a isso também. Tá? Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, várias cenas que ele fala sobre essa fome que ele sente, né, pelos frutos que nós vamos, né, distribuir. Né? Então, se nós temos fé raciocinada, né, a fé raciocinada começa nessa reflexão sobre nós e sobre a reflexão sobre o livro dos Espíritos, sobre a Bíblia e tudo mais. Né? Porque o que nos potencializa é o conhecimento. Né? E os frutos que vai ter disso como, né? Como eu vou transformar esse conhecimento em ações, né? Que ações serão essas? Essas minhas virtudes que eu tenho que desenvolver, como eu vou entregar a outros, né? Porque cada um tem uma certa necessidade, diferente da que eu posso dar ao outro. Então, esses frutos que eu tenho que criar para doar a outros é o que, na verdade, né, vai justificar a minha própria vida, né? Que é isso que Jesus está colocando aqui. Né? Que essa figueira seca não entregava fruto nenhum. Né? Na parábola dos talentos, né? Aquele que tinha um talento também não entregava nada. Não, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar o mais, porque não só Jesus, né? Mas acho que está até em São Francisco, que é dando que se recebe e tudo mais. Né? Eu acho que assim, se nós nos prepararmos, se nós lermos realmente Allan Kardec, vemos na Bíblia que Jesus fala, nós temos condições plenas, né, de, pelo menos, né, desenvolver uma iniciativa de ter uma fé raciocinada, que essa é a nossa obrigação, né, e os frutos que vamos entregar também. Eu vou encerrando, já estamos em cima da hora. Então, vamos todos nós fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, né? E vamos todos nós plasmando, né, no centro da nossa sala, lá no Amor em Gotas, uma linda bandeja luminosa. E nela vamos colocando flores de todas as cores, aromas, e vamos pedindo que a espiritualidade leve essas flores a todos os lugares que forem necessários, presídios, hospitais, asilos, creches, que leve essas flores também a todos aqueles que têm os nomes, né, que foram escritos aqui no nosso site, né? E para os nossos lares também, que nossos entes queridos sejam fluidificados. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, hein?